No nosso vídeo falando sobre Steven Seagal, um nome aparecia constantemente nos comentários. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Os dois surgiram em Hollywood no final dos anos 80, um período em que os filmes de ação se importavam muito mais com cenas grandiosas e explosivas do que com veracidade ou realismo. Os protagonistas eram sempre estoicos, durões, aquele tipo de pessoa que sempre enfrenta as adversidades de frente e que nunca reclama. Assim como Stallone e Schwarzenegger eram comparados por terem estilos parecidos com seus portes físicos mais musculosos em filmes como Rambo e o Predador, as comparações entre o Van Damme e o Steven Seagal também são inevitáveis, já que os seus filmes, pelo menos no começo, focavam mais nas suas habilidades com artes marciais. Mas olhando de perto a trajetória e os filmes de cada um, a gente vê que são atores bem diferentes, e eu acho que isso é algo que vale a pena ser explorado mais de perto. Enquanto os personagens do Seagal praticamente nunca estavam em uma situação vulnerável, como as pessoas bem lembraram nos comentários, ele nunca apanha, a maioria dos personagens do Van Damme sempre passava por algum treinamento rigoroso ou eram inexperientes, então a gente conseguia ver a evolução e o crescimento deles durante os filmes. Mesmo que o final de um personagem do Van Damme sempre fosse vitorioso, assim como qualquer outro herói de ação, ele sempre acabava sendo mais humano e até mais carismático. Esses atores de ação também sempre tiveram mais autonomia para escolherem os filmes que fariam. Então, enquanto eles tinham que fazer o que conseguissem no começo das suas carreiras, quanto mais famosos eles ficavam, mais influência eles tinham sobre os seus projetos. E eu acho que essa é uma das principais diferenças entre os dois. Enquanto Steven Seagal continuou fazendo os mesmos tipos de personagens, nos mesmos tipos de filmes, parece que o Van Damme encarou a sua carreira de uma forma um pouco mais séria. Os seus filmes começaram a misturar um pouco mais de ficção científica e drama, e mesmo que o seu poder de atuação não seja dos melhores, já que ele não é um típico ator dramático, ele ganhou um respeito que mesmo as suas épocas mais problemáticas não conseguiram apagar. Com o passar do tempo, os filmes de ação foram mudando, e com isso muitos daqueles atores perderam a força que tinham naquela época. Mas mesmo assim, a marca que Van Damme deixou no gênero é inegável. Inspiração para jogo de videogame, participação no seriado Friends, personagem em animação infantil e até um espacate que virou a sua marca registrada. Ele se consagrou no universo da cultura pop e se firmou como um dos nomes mais reconhecidos no gênero. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a história do Van Damme e como ele passou de apenas um estrangeiro em busca de um sonho em Hollywood a um dos astros de ação mais famosos do mundo. Esse é o Van Damme, os músculos de Bruxelas. O Van Damme nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 1960, e se tornou faixa preta em karatê, participando de várias competições e acumulando muitas vitórias durante a sua vida. Em 1982, aos 22 anos, ele se aposentou das competições e se mudou para os Estados Unidos com vontade de se tornar ator. Essa foi uma mudança drástica que até o seu pai não entendia, porque o Van Damme era dono da sua própria academia em Bruxelas e estava ganhando um bom dinheiro, só que ele teve que vender para poder bancar sua viagem. Depois de um tempo já nos Estados Unidos, ele conheceu nada mais nada menos que Chuck Norris na academia onde treinava, e os dois acabaram ficando amigos. Em 84 ele foi dublê no filme Braddock, o Super Comando, com o próprio Chuck Norris. Em 86 ele foi o vilão Ivan no filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais. E em 87, era para ser ele a pessoa por trás da roupa do Predador, porque a ideia era que o Predador fosse um monstro mais ágil, com um estilo meio ninja. Mas as coisas acabaram mudando de rumo, e mesmo que o Van Damme tenha participado do começo da produção, foi substituído por um outro ator no final. It was Jean-Claude Van Damme who had no idea what he was getting into. He was just off the boat from Brussels. He thought he was going to show his martial arts abilities to the world. A essa altura, Van Damme estava passando bastante dificuldade, e os filmes que ele tinha feito até então não eram suficientes para que ele tivesse uma vida financeira estável. Em 88, ele não tinha nem casa para morar e dormia no carro, mas foi nesse ano também que saiu o filme que mudaria sua vida para sempre. Em 88 ele estreou em O Grande Dragão Branco e a partir daí ele estava fazendo 1, 2, às vezes até 3 filmes por ano. Em 89 foi Cyborg, O Dragão do Futuro e Kickboxer, O Desafio do Dragão. Em 90 foi Leão Branco, O Lutador Sem Lei e Garantia de Morte. Em 91, Duplo Impacto.
Em 92, Soldado Universal, que tinha também Dolph Lundgren. Aliás, teve um fato curioso no Festival de Cannes daquele ano. Como forma de gerar mais publicidade para o filme, os dois começaram a discutir e trocar empurrões como se estivessem brigando de verdade no meio de todo mundo. E parece que deu certo, porque os jornalistas que estavam lá começaram a tirar fotos e vários canais começaram a noticiar o fato como se fosse verdade. Os anos foram se passando e Van Damme continuava crescendo como um nome de referência dentro dos filmes de ação. No meio da década de 90, o seu nome já era tão popular que ele virou o ator principal do filme do Street Fighter, interpretando o Coronel Guile. Esse é um ótimo exemplo do quão famoso o Van Damme já estava não 10 anos depois do seu primeiro grande filme, já que o Street Fighter era uma febre mundial. Outra coisa que é bem curiosa, porque o Van Damme anos antes foi a inspiração para o jogo que era basicamente o maior rival de Street Fighter. When we made the very first game, our original intention was to make Van Damme the arcade game. I don't know if he declined or it just never got to him or something like that, but again, this is a bunch of, a couple of 20-year-old kids, 20-something-year-old kids wanting to make a video game. I could see how Van Damme would go. No, we're not doing this. Ainda assim, como grandes fãs do Van Damme, os criadores do jogo Ed Boon e John Tobias não queriam deixar de lado a sua ideia principal. Então o personagem do Johnny Cage foi criado. Um ator de Hollywood que veste a mesma roupa usada por Van Damme em Um Grande Dragão Branco e que tem como um dos seus principais golpes o mesmo golpe daquele personagem no filme. Depois de mais 2 filmes em 93, Van Damme teve um dos seus anos mais lucrativos em 94, com o filme Time Cop, O Guardião do Tempo, sendo seu primeiro filme a passar da marca de 100 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 27 milhões. 94 foi também o ano em que ele estreou Street Fighter e ganhou o seu maior salário por um filme, 8 milhões de dólares. O ano de 94 foi um ano marcante para o Van Damme, porque ao mesmo tempo que ele experienciou o seu maior momento de fama, também começou a ter cada vez mais problemas em sua vida pessoal. Quando um estúdio fez uma oferta de um pacote de 3 filmes, onde ele ganharia uma média de 12 milhões de dólares por filme, ele se recusou porque queria ganhar os mesmos 20 milhões de dólares que atores famosos da época como o Jim Carrey estavam ganhando. A essa altura, o Van Damme estava tendo problemas com droga e bebida, e segundo ele não estava necessariamente buscando mais dinheiro quando recusou o salário, mas sim firmar o seu status em Hollywood. Qualquer que seja o motivo, as coisas só mudariam dali pra frente. Os anos que se seguiram viram, aos poucos, Van Damme perder sua popularidade, mesmo que ele ainda estivesse fazendo 1 ou 2 filmes por ano. Filmes como Morte Súbita e A Colônia, que os fãs de Van Damme gostam até hoje. Ainda assim, os seus filmes começaram a gerar cada vez menos retorno financeiro aos estúdios. O filme Morte Súbita, por exemplo, que eu acabei de mencionar, fez menos dinheiro em todo o tempo que teve no cinema do que Duro de Matar 3 fez só em seu fim de semana de estreia. Eu acredito a queda de popularidade do Van Damme a 2 coisas. Primeiro, a evolução do gênero de ação. É fácil ver como os filmes extravagantes dos anos 80 e 90 perderam espaço com a revolução que nós vimos acontecer no gênero nas décadas seguintes. O segundo motivo é o próprio Van Damme, que, segundo ele mesmo, chegou ao fundo do poço e teve que ir para a reabilitação para se tratar. Ele começou a ficar difícil de se trabalhar nos sets de filmagem e os seus filmes começaram a render cada vez menos dinheiro aos estúdios. A somatória disso tudo foi o declínio da sua imagem e do seu maior período de fama. Quer você goste do Van Damme ou não, mesmo passando por épocas mais conturbadas e algumas coisas bem malucas, afinal, quem não se lembra da sua bizarra participação no programa do Gugu? Van Damme manteve credibilidade suficiente para conseguir se manter na cultura pop mesmo depois de tantos anos desde o seu auge. Prova disso foi as suas participações em séries de TV, animações e filmes como Os Mercenários 2. De um jeito ou de outro, a maioria desses personagens fazia alusão à imagem do próprio Van Damme e ao seu status de herói de ação. Suas entrevistas são sempre bem humoradas e parece que ele não liga muito até para a rixa que o Steven Seagal tem com ele. He's got lots of charisma. Even though sometimes he speaks bad about me, it's all bullshit. I think he's a nice guy. Algo que eu dou muito crédito ao Van Damme foi a sua tentativa de se reinventar e brincar com a sua própria imagem.
Em 2008, ele estreou o filme JCVD, um filme francês onde ele interpreta ele mesmo e muito da história é inspirada na sua própria vida pessoal, suas origens e seus problemas. O filme, que mistura ação, comédia e drama, foi bastante elogiado, e foi quase que o ressurgimento do Van Damme, que vinha tendo seus filmes saindo direto em DVD há muitos anos. Em 2017, ele participou de outro projeto que brincava com a sua própria imagem e com o tipo de filme de ação que ele atuou a vida inteira. Dessa vez, uma série da Amazon chamada Jean-Claude Van Johnson, onde ele interpreta ele mesmo e um agente secreto que opera em missões ao redor do mundo através do nome Johnson. Jean-Claude Van Damme? Yeah. One at a time, or you run into each other. Could get confusing. Go! I know a new trick. Long time ago, when one sense is gone, the others heightened. I don't think that applies to vision when driving. A série era produzida por Ridley Scott e também foi bastante elogiada, mas infelizmente foi cancelada depois de apenas uma temporada. Ainda assim, foi uma amostra do potencial de Van Damme quando tem alguém sério por trás do projeto. Hoje em dia, o Van Damme continua na ativa, mas dificilmente você vai ver ele em um filme no cinema. Ele divide as suas participações entre filmes americanos e filmes franceses, e talvez seja nos franceses que você vai conseguir ver ele em atuações melhores, já que é a sua língua materna. Mas se você só quer ver uma boa e velha pancadaria, é bom saber que você pode sempre contar com seus filmes mais antigos. Deixa nos comentários o que você acha sobre Van Damme e qual é o seu filme favorito. Não se esqueça também de dar um like no vídeo se você gostou do que você viu e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.